Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estou rindo aqui, não deu para segurar, os três estão aqui se divertindo com a minha cara, não teve jeito. As piadinhas aqui de bastidores da Rádio Mundial, mas que são sempre bem-vindas, né? É só eles não olharem mais para mim, o programa sai. Então é isso, gente. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, ao vivo. Hoje, dia 15, né? Dia 15, se não me engano. Dia 15 de dezembro. Estamos a uma semana do Natal. Semana que vem eu vou fazer um programa falando sobre o Natal. Como eu faço todo ano, colocando um pouquinho o meu ponto de vista em relação a todos esses pontos, né? Mas hoje, como eu vejo que é uma energia que ao menos deveria ser vibrada nessas épocas, né? Essas épocas de comemorações, de festividades, eu vou falar sobre o amor. Amor. Vou colocar a minha visão num sentido mais aprofundado, o termo que as pessoas quiserem ter, né? Eu vou colocar o que seria, na minha visão, o amor como incidência das energias celestes junto das energias terrenas. O que seria essa manifestação no ser humano que ocasionam dois caminhos. Então vamos conversar sobre isso, né? Mas antes de tudo, queria mandar um grande beijo para o pessoal de Recife, né? Que compartilha fotos comigo, super bacana, um trabalho maravilhoso, amo tudo isso, muito obrigado você aí do Recife, tá? Então é isso, gente. Vamos então falar um pouquinho sobre o amor, né? Primeira coisa, no meu ponto de vista, quando as pessoas falam a palavra amor, muitas vezes ela é até utilizada, infelizmente, para coisas que ainda não expressam o verdadeiro sentido do que a palavra traz, né? Ou seja, nós teríamos paixões, desejos, e muitas vezes essas paixões e esses desejos, que na verdade são energias temporárias, por não estar bem definido em relação ao termo, nós utilizamos a palavra amor para defini-la. Então nós poderíamos colocar nesses dois caminhos, né, que nós temos um verdadeiro amor universal, que este é eterno, este é verdadeiro, este nunca, as idades, as reencarnações, os tempos, nunca irá tirar isso da pessoa, né? Se ela mantiver essa chama acesa dentro dela, claro que ela pode reencarnar como uma criança, isso é inevitável, ela reencarna como um bebê, na verdade, se torna uma criança, mas se ela traz já essa experiência dentro de si, chega num determinado momento da vida, com a sua própria iniciação, os seus reencontros, esta chama, ela volta, né? Ela retorna, ela é incompreensível. Assim como também a maioria de todos os seres humanos, né, existem mais a energia de uma força passional. Esta já não é eterna, esta é temporária. Então seriam as várias trocas emocionais, as várias trocas de desejos, ou da própria palavra em si, paixões. Com isso, ela está tendo aprendizados, ela está doutrinando o seu corpo emocional para que num futuro, né, que não dá para você mensurar numa pessoa é assim, é assado, isso acontecerá agora, acontecerá depois. Isto nós precisamos entender que chegará um momento, com certeza a pessoa terá essa chispa, essa energia universal dentro de si, essa força divina, que é o verdadeiro sentido da palavra amor, né? Então, tendo compreendido esses dois pontos ligados à força da energia deste amor, nós temos dois caminhos. Um caminho que coloca o ser humano como um ser humano integral, que é o ser humano que fez, vejam bem o sentido dessa palavra, a palavra yoga, que significa união. Esta energia faz com que este ser humano integral, ele uniu os seus corpos, as suas consciências. Então todas as suas vibrações fazem com que ele seja um ser humano integral. O amor verdadeiro, o amor universal está dentro desta pessoa. Já para nós, todos os seres humanos que estão nessa senda, né, seres humanos que ainda caminham para essa integralidade, nós precisamos experimentar e muito esta energia passional.
E esta energia passional, que é temporária, faz com que nós tenhamos relacionamentos não somente afetivos, né, no sentido de casal, mas sim a nossa força emocional sendo projetada muitas vezes na nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, ou seja, com todas as pessoas que nós nos relacionamos. Então nós estamos aprendendo. O ser humano ele não está terminado, o ser humano ele está principalmente na atualidade. Estou colocando todos nós como uma energia coletiva, um arquétipo. Todos nós estamos aprendendo com as nossas energias emocionais. Então nós temos a tendência a viver essa energia temporária, essas forças que nos trazem essa memória através das experiências, principalmente emocionais, mas que com o tempo, né, isso vai galgando, isto vai se tornando uma energia unificada que gera o ser humano integral, e este ser humano integral, ele é banhado pelo amor universal, que em todas as tradições, todas as teogonias, você tem vários nomes para isso. Você pode falar a Mãe Divina, você pode falar Alamirá, você pode falar banhado por Ísis, você pode dar vários tipos de nomenclaturas para isso, mas a energia é uma só, independente do que a personalidade humana coloque como uma nomenclatura, que nós colocamos aqui no programa como amor universal, né? Banhado pela pomba do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender que isto, né, é visto como uma força dentro de nós a ser conquistada. Então vou pegar um exemplo de um grande mestre da humanidade, que foi Siddhartha Gautama, o Buda. Dizem que quando Buda fazia suas meditações, né, quando ele já estava no seu aspecto de mestre completo, ou um ser humano integral, porque existia a personalidade temporária daquele ser, mas já conectado a todas as realidades divinas e celestes, quando ele meditava e ele acordava, que ele saía do seu samadhi, do seu nirvana, o nome que você queira dar, ele abraçava tudo, abraçava animais, abraçava seres humanos, abraçava pedras, abraçava objetos e chamava todos de meus irmãos. Então, este sentido é o sentido real do amor universal, onde não existe essa diferenciação. Ela não ocorre porque tudo que está aqui manifestado e também imanifestado, vou colocar essa palavra, representam a manifestação de Deus. Então o amor universal vibra nessa pessoa. Então, repetindo, para que eu conclua esta primeira parte dessa minha forma de refletir em relação a todos que estão me ouvindo, o ser humano aprende através de realidades passionais, através de realidades temporárias. Não vou dizer falso, mas são realidades que a gente vive diretamente. Eu digo falso no sentido que ainda não existe a universalidade das experiências. Então surgem os problemas nos relacionamentos, surgem as energias emocionais a serem buriladas e serem trabalhadas, porque são forças que, através do assimilar das experiências, principalmente emocionais, óbvio que também grava no nosso mental, como memória, essas energias, se bem trabalhadas, rumam um dia para a universalidade do que nós chamamos desse amor eterno, deste amor verdadeiro que está presente dentro de todos os nós, seres humanos. Então vamos entender duas energias que, quando bem trabalhadas, serpenteadas, vou dar o sentido mais teosófico, ou mesmo eubiótico, todo mundo sabe que eu sou da Sociedade Brasileira de Eubiose. Pelo que eu aprendi, nós temos duas grandes forças que movem todo o universo que nós nos encontramos. Nós temos uma energia mais cósmica ou celeste, vou falar dessa forma para uma fácil compreensão, que se projeta de cima, seria um fogo celeste, que traz todas as ideias, todos os arquétipos a serem trabalhados aqui no mundo manifestado. Isso é chamado nas iniciações de Fohat. Se escreve F-O-H-A-T, né? T mudo. Então este fogo cósmico, esta energia, ela traz de cima uma força que vai manter, que vai projetar aceso, aqui no mundo humano, este religar que está presente dentro de todos os nós. Mas esta energia que vem de cima, com todo o projeto, toda a idealização do Criador,
precisa ter uma resposta do mundo manifestado. Este mundo manifestado já é uma energia mais conhecida, que traz esse fogo terreno que vem de baixo para cima, é chamado de Kundalini. Então nós temos essas duas energias que se serpenteiam. No simbolismo Fohat, o fogo frio, o fogo que representa a energia cósmica, traz a incidência do verde. E junto recebe a força do vermelho que vem de baixo, que representa a Kundalini. Falar que uma é melhor ou superior do que a outra, na minha visão, é um erro. Seria mais ou menos assim. Quer ver como que a gente compreende isso? Todo ser humano tem um corpo físico, uma energia criadora dentro de si, sua energia física, seus impulsos. Isso seria mais a energia de Kundalini. Mas esta força, que por mais que seja incompreendida por todos nós na atualidade, principalmente no seu manuseio, traz a alimentação da energia desse fogo cósmico, que poderia, só para uma representação, expressar as forças do espírito que está dentro de nós. O grande segredo, ou a grande sacada, é o equilíbrio dessas grandes forças. Então, o ser humano se harmonizar com as energias do espírito junto com as energias do corpo. Ou este fogo cósmico que traz tudo o que o grande Criador quer que seja realizado aqui, tendo uma resposta correta, perfeita e sintonizada com estas forças de baixo. Então, falar que as forças de baixo são inferiores, você precisa anulá-las, você precisa isso, na minha visão, é um erro. Nós estamos vivendo, nós estamos experienciando uma própria energia que aí existe, infelizmente, muitas distorções do real sentido desta energia, que é Kundalini, que muitas pessoas associam a sexo e etc. Isso é errado. Esta força de procriação que está dentro do ser humano, ela é uma energia divina também, que deve ser vivida e experienciada, mas ela deve receber a incidência desse fogo cósmico de cima, senão vira uma energia temporária. Por mais que a gente procure, de repente, manter muitas vezes um relacionamento, uma energia emocional viva, ela acaba se esvaindo. Por quê? Porque falta a energia que alimenta este fogo terreno, deste fogo cósmico ou celeste que vem de cima. Quer ver como vocês vão entender facilmente agora? Pensem no elemento fogo. Estou falando tanto de fogo cósmico ou celeste. Pensem no fogo terreno, no fogo físico que a gente observa. Nós temos o fogo ali, a gente observa, ele queima. É uma energia forte que está ali como força de combustão de algo que está sendo inflamado. Mas o que alimenta este fogo que nós estamos vendo representa o oxigênio, o ar que está ali presente. Este ar ou esta força simbolizaria esta energia deste fogo cósmico, que se ele não estiver presente, obviamente este fogo físico ou terreno que nós observamos, ele não terá mais um propósito e ele apagará. Então, o grande segredo para o ser humano seria a compreensão inicial dessas duas grandes forças, para que os seus sentimentos, que se forem bem cultuados, banhados por este amor universal, eles se tornam sempre vivo. Eles se tornam um fogo que alimenta tudo e todas as coisas, mas matizados de um real sentido do amor universal, e não o amor passional, o amor movido somente por um desejo que logo vai se esvanecer, porque não tem a incidência da força da alimentação que está em cima. Então, isto nós podemos ver agora nessa parte do programa, que eu tenho ainda uns 10 minutos aproximadamente. Vamos compreender esta força em relação aos nossos 7 chakras ou centros de força. Todo ser humano, sem exceção, possuem os seus 7 chakras ou seus 7 sóis. Se isso é um assunto novo para o ouvinte que me acompanha aqui, recomendo que ele pesquise, claro, tendo o seu filtro, do que representam essas forças.
Chakra, em sânscrito, quer dizer roda. Roda por quê? Porque são formas circulares, porque são energias, assim como tudo no universo, se nós pensarmos no sentido do nosso próprio sistema, no formato dos planetas, o formato da energia é redondo. Então, eles, como rodas, seriam 7 sóis que estão projetados no nosso corpo. Então, nós temos essas 7 energias, esses 7 selos, esses 7 portais, que, na verdade, são transmutados por consciência. Então, o ser humano comum, normalmente ele nasce com a incidência bem clara no sentido de utilizar, de acordo com a sua consciência, a força dos 4 chakras inferiores. Então o ser humano tem um chakra raiz, que está no final da sua coluna vertebral, como um pequeno sol que representa o elemento terra dentro dele. Então este chakra está associado diretamente ao nosso sistema ósseo ou mineral que está presente dentro de nós. É a nossa consciência física. É ali que Kundalini, como uma serpente, como uma energia divina, ela está, vamos dizer, comprimida, ou ela está aguardando o momento da incidência de cima para que ela possa se elevar. Por isso que, às vezes, alguns lugares falam da ascensão ou a subida de Kundalini, se não houver uma preparação correta do ser humano em relação à ascensão desta energia, a pessoa pode até pirar, pode ficar um doido. Seria como se você entregasse um monte de energia para alguém que não está preparado. A pessoa pira, queima praticamente as suas consciências. Continuando a ascensão, depois desse chakra, o raiz, nós temos a subida, nós chegamos no chakra esplênico, que vem de spleen, no inglês, o baço, que está associado à parte esquerda do ser humano. Aí que nós temos os segredos que são falados de uma forma simbólica de que Eva nasceu da costela de Adão, porque esse é um chakra reprodutor, é um chakra associado à parte da vitalidade, à saúde, o corpo do ser humano, que permite ele vitalizar ou passar e pegar energias em relação ao que nós chamamos de vitalidade. Então esta seria a energia que alimenta e que oferece o princípio ou o alento de vitalidade que está no ser humano. Então nós temos aí esses 2 chakras que seriam os mais densos. Agora, continuando a nossa ascensão, nós temos o chakra umbilical. O chakra umbilical, ele corresponde à nossa energia astral, nossos desejos, nossas paixões. Sempre que você expressa um sentimento, você está trabalhando a energia desse portal. Quer ver um exemplo fácil da representação desta consciência? Todo mundo já teve aquele famoso friozinho na barriga quando determinada informação mexe com o seu corpo emocional. Representa a incidência da força desse chakra entrando em ação. Continuando a ascensão, chegamos no chakra do coração, chamado também de chakra cardíaco. Este já representa a mente do ser humano. Então, ele expressa a força correspondente aos nossos pensamentos, a como nós temos a nossa mente concreta trabalhada. Então, podemos falar que uma linha muito curta de energia une o chakra umbilical com o chakra cardíaco, é a nossa alma, nosso sentir, nosso pensar. Mas agora é que vem a chave. Esses 4 centros de força, se não recebem, sendo que eu falei que são 7, a incidência da energia dos 3 de cima, você fica preso somente à força dos seus desejos, das suas paixões, dos seus pensamentos. Então não existe a possibilidade da manifestação real do amor universal. Você está vivendo realidades passionais que serão puramente temporárias, então as suas experiências elas tendem a ir, aí o fogo acaba, porque não tem essa energia da força dos 3 chakras de cima, então os sentimentos eles não se tornam verdadeiros no sentido de você assimilar a experiência, como eu citei no início do programa em relação a Buda, que representa a força do amor em relação a tudo e todas as coisas, chamado este fogo, quando ele está presente de Agni, o fogo que alimenta tudo, o fogo que representa a alma do sol, o fogo das tradições do Oriente, que está presente no ser humano que conseguiu trabalhar a incidência das consciências mais sutis e superiores. Vamos falar um pouquinho em relação a esses 3 centros de força superiores. Nós temos o chakra laríngeo.
Esse chakra laríngeo, ele representa a mente abstrata do ser humano, representa uma mente mais evoluída. Um exemplo fácil para essa criação é você pensar no princípio da ideia. Você utiliza com os princípios inferiores o seu pensamento. Então você vive suas experiências. O chakra que oferece a ideia, que representa aquela mente brilhante, aquela mente luminosa, que chegou a algo que, puxa, como eu não pensei nisso antes, isso vem do chakra laríngeo. Imaginem se a ideia fosse permanente no ser humano. Medite você agora, querido ouvinte, se toda vez que você utilizasse seu corpo mental, você só tivesse boas ideias. Puxa vida, o que você seria? Um gênio. Então esta é a incidência desse quinto princípio, que representa uma das forças que vai se chocar com as energias de baixo e vai poder fazer brotar dentro do ser humano a sua integralidade e o verdadeiro sentido da palavra amor. Continuando essa incidência, nós chegamos no chakra do terceiro olho, que é chamado de chakra frontal, o chakra que corresponde a uma sensibilidade superior, a mente iluminada, Budi, que representa de uma forma simples a nossa intuição, a sensibilidade, a visão de entender as realidades do passado e compreender o que as energias do presente vão ocasionar no futuro. Isto é intuição, aquela coisa que te traz uma memória que você nem sabe que está dentro de você e quando você observa, você tem uma intuição, uma sensibilidade de um acontecimento. E muitas vezes isso realmente acontece. São pessoas que trazem esse chakra ou esse centro de força desperto. Ele está presente aonde? Na nossa testa. Ele seria o nosso terceiro olho, onde nós temos a visão espiritual e que nos oferece a sensibilidade e a intuição. Agora, o último, ou na verdade o primeiro, o chakra coronal ou coronário, que está no topo da nossa cabeça, que recebe todas as incidências de uma força centrípeta, da conexão com as energias cósmicas. Por isso que na brincadeira, quando você vê uma pessoa desenhando um anjinho, ela faz uma auréola. A auréola representa esta força deste centro, que representa o chakra coronário, em sintonia com essas consciências universais. Agora que vem o segredo para o fechamento do meu programa. A pessoa que não fica preso somente nas energias de baixo, desses centros de força inferiores, e recebe a incidência desta força de cima que passa por esses três centros que estão preparados, aonde que elas vão se unificar? No coração. O chakra cardíaco ele é o central dos três de baixo e dos três de cima. Por isso que, de uma forma até inconsciente, quando as pessoas falam de amor, elas desenham um coraçãozinho. Não é porque ele pulsa, é porque ele é o lugar onde nós vamos ter um encontro dessas duas grandes forças, que se você pesquisar chakra cardíaco hoje na internet e olhar, você vai ver dois triângulos entrelaçados. É porque o fogo cósmico ou fogo celeste desceu, porque você trabalhou essas energias espirituais no seu ser e eles estão em comunhão com as energias de baixo, que representam o fogo terreno. E no coração você tem um encontro dessas forças, aonde determinadas glândulas do seu corpo, quando isso ocorre, entram em funcionamento. Aí que também, de uma forma muito cheia de misticismo, é falado da glândula pineal, pituitária, ou mesmo da timo que está no coração. Essas glândulas, elas vibram, elas se ativam e elas secretam por toda a sua corrente sanguínea valores que estão em latência dentro do seu ser. O amor universal está presente. A pessoa se torna uma pessoa que sabe amar, não somente as pessoas que gostam, mas amar tudo e todas as coisas. Queridos ouvintes, nesses últimos 30 segundos do meu programa, se você entrou em sintonia com tudo isso que eu estou falando com vocês e você está a fim de beber da fonte, eu sou apenas um mero transmissor que coloca a sua visão pessoal em relação a isso. Eu sempre recomendo a minha sociedade iniciática para que todos possam beber da fonte. A minha sociedade se chama Sociedade Brasileira de Obiose. Você quer
entrar, ingressar, começar os seus estudos, escreva para este e-mail, equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Informe a sua localidade. A minha equipe irá te auxiliar no contato. Você pode fazer online, você pode estar em qualquer parte do planeta. É isso, agradeço o Jean, Caio, André, que está aqui, toda a galera. Ainda bem que eles pararam de fazer piadinhas, né? Então agora eu encerro o meu programa. Então um grande fraterno abraço a todos que estão em sintonia comigo, que os Budas Era de Aquário estejam presentes em nós, no Brasil e no mundo. E eles estão. Até o próximo programa.